reunirmos em prol da educação municipal de Cerro Corá, né? Nós estamos aqui nesse momento com consentimento de todos, né, na gravação dessa reunião, e é um prazer termos como condutora do processo aí de orientação da plataforma Conviva, né, a nossa especialista, mestre e doutora, Márcia Portela, é um ícone aí da educação, digamos assim, ex-secretária de Educação do município de Macaíba, né? Ela foi, e ainda continua sendo, graças a Deus, coordenadora, né, do documento curricular do Rio Grande do Norte e articuladora do Conviva, né? E para a gente, Márcia, é um prazer tê-la conosco nesta tarde e que a gente possa aí aproveitar, tá? Esse momento para tirar todas as dúvidas possíveis com essa mulher, porque ela vai apresentar, vai ser uma conversa, ela vai apresentar a plataforma e vai apresentando conforme as dúvidas que também vão surgindo no momento, tá bom? Fica à vontade, Márcia e Gleica, para dar continuidade. Boa tarde, pessoal. Márcia, antes posso chamar você? Pode, eu sou bem novinha. Pronto. Antes de você começar, eu gostaria de dar uma palavrinha bem breve, assim, porque nós temos que entender quando alguma coisa está falhando dentro de algo que nós estamos fazendo. E, então, quando eu fui responder aquele questionário da Secretaria Municipal de Educação sobre quantas escolas estariam postando as atividades lá no Conviva, eu era consciente que as escolas teriam que estar postando lá, naquela biblioteca que você mostrou numa reunião, mostrou muito bem, eu já assisti a reunião várias vezes, e você mostra bem direitinho onde é que o município, onde é que a escola deve postar as atividades remotas. Então, eu coloquei que nenhuma escola estava postando, porque eu não tenho esse conhecimento da plataforma, dessa estrutura de onde se coloca as atividades. Então, aí eu falei para a Janaína, falei para a Alice primeiro, aí a Alice falou para mim, Gleica, fale com a Janaína, porque ela conhece muito bem o Conviva, e eu tenho o desejo de aprender. Eu entrei agora na secretaria, passei praticamente um mês só presencial, eu tenho muita vontade de aprender como se faz direito. Então, aí Janaína disse, então, vamos marcar uma reunião com Márcia. Quando ela disse isso, eu mandei uma mensagem para a Alice, eu disse, Alice, eu não estou nem acreditando, parecia algo inatingível, e de repente a gente vai ter uma reunião com Márcia. Aí, então, esse é o propósito, então a gente ir sanando essas falhas que vai aparecendo, né? Nós somos humanos e estamos aprendendo diariamente, e vai ser muito importante, porque a gente já vai aprender com quem realmente já utiliza a plataforma da forma correta. Então, eu dou as boas-vindas e eu sei que vai ser de muito proveito essa reunião. Muito obrigada pelo seu carinho, de Janaína também. Obrigada a vocês por estarem dedicando esse tempo, porque esse tempo vocês não estão dedicando a mim, de forma alguma, e sim à educação de Cerro Corá, né? Nós estamos vivendo um momento estranho, diferente. Graças a Deus vocês estão aqui, estão com saúde, eu espero que a família de vocês também esteja. Mas é uma coisa diferente, que o planeta inteiro nunca viveu. Né? Mesmo que a gente saiba que, historicamente, se tem algum professor de história aqui, ou quem gosta de história, sabe que o nosso planeta já viveu peste negra, gripe espanhola, né? Mas a abrangência delas não foi tão grande como está sendo essa. Porque naquelas épocas não havia avião, não havia esses navios, e também não havia tanta resistência aos remédios dos vírus, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento completamente diferente, e aí nós que fazemos educação precisamos nos reinventar enquanto professores. Então, no início, quem foi chegando agora, a gente estava conversando sobre isso. Quantas coisas novas nós já aprendemos? Né? Eu estava dizendo, o Google Meet, eu não tinha conta no Google Meet até 18 de março. Quando eu fui percebendo a necessidade de estar com vocês, de fazer essas reuniões, e aí como gravar a reunião?
né? Essa reunião está sendo gravada, quem não pôde assistir vai assistir, a secretária vai assistir. E aí, assim, para você gravar, você tem que ter uma conta, paga uma mensalidadezinha de R$19 por mês. E eu descobri isso fazendo, né? Com a curiosidade de quem nunca fez. A mesma coisa, um canal do YouTube, precisei criar para poder... Essa gravação, por exemplo, eu posso salvar ela no canal do YouTube e mandar para vocês assistirem diretamente. Isso eu não sabia fazer, gente. Eu não sabia fazer em março. Então, quando foi em abril, eu tive que me virar. Então, assim, a professora que eu era, né, essa que tem aí os títulos e tarará, ela faz parte de mim, ela me constitui. Mas ela não existe mais enquanto prática. A minha prática hoje é muito mais virtual. E graças a isso eu chego até vocês e eu sou muito acessível, viu, dona Gleica? Pode ter certeza disso. Não, nem se preocupe. Hoje mesmo teve um professor de Mossoró que ligou para mim porque não tinha entendido não sei o que eu fiz uma live com Mossoró também, eu atendo. Se eu não puder atender, aí eu digo, olha, eu estou agora mesmo, né? Agora vocês viram que eu me aperriei porque eu tive que responder, aí eu desliguei o WhatsApp para só prestar atenção em vocês. Se eu não puder atender, só estou numa reunião, daqui a pouco eu atendo. E eu retorno, a Janaína sabe que eu retorno, tá bom? Então, assim, o trabalho é grande, mas eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de fazer o meu trabalho, ajudando os municípios a desenvolverem algo completamente novo. Isso me dá muita alegria também, já que daqui da minha casa, desse pequeno escritório, eu consigo estar agora aí em Serra Corais. Estou aí, viu, com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, nós temos 23 pessoas, certo? 23 pessoas. E eu vou compartilhar alguns slides com vocês que eu preparei. Eu sei que a curiosidade de vocês é muito grande em relação ao Conviva, então eu fiz os slides do Conviva e eu vou dar uma navegada na plataforma também, tá? Para que vocês vejam isso. Mas eu queria conversar com vocês sobre os desafios, sobre as oportunidades que a gente está tendo, porque vocês são as pessoas que são a referência do município na educação. Principalmente quem é coordenador e supervisor, vocês são a grande ponte. A ponte entre os alunos e os professores, entre os professores e a direção, entre a secretaria e o pedagógico da escola, vocês estão sempre fazendo pontes. Então, assim, eu respeito demais quem assume a função de coordenação e supervisão, que eu já fui coordenadora há muitos anos, e sei o quanto ser coordenadora é importante. E o nome da função já diz, né? A gente coordena muitas ações. Então, vocês têm que estar, assim, com o gás sempre ligado, e aí, quando dá aquela tristezinha, um ajuda o outro, um liga para o outro e manda uma mensagem, e um dá força para o outro, porque a gente vai sair dessa história mais fortes, né? Renovados, mais fortes, uma cicatriz aqui, outra ali, uma dor aqui, outra ali, mas nós vamos sair mais fortes e mais unidos também, tá? Então, tem 23 pessoas, e eu vou apresentar esses slides que eu caprichei para vocês, escolhi com todo o carinho. Deixa eu ver se ele aparece. Não. Vamos ver se ele aparece. Vocês estão vendo? Não, né? Ainda não. Já. Já conseguem ver os slides? Já. Já? Tem a minha foto aí? Tem sua foto. Já estamos vendo, sim. Ei, mas quem fez essa arte me deixou muito bonita, hein? Parabéns. Quem foi o universitário que fez esse negócio tão chique? Hein, Gleica, quem foi? Eu acho que é o pessoal da publicidade. Assessoria de comunicação. Mas, parabéns, viu? Ficou muito bonitinho, é tanto que está chamando a atenção dos outros municípios. Está chamando tanta atenção que, olha, agora foi Riacho da Cruz, e hoje de manhã foi Macau e Caraúbas, que me pediram para fazer. Tudo depois dessa artezinha aí, viu? Muito bem.
Então, vamos lá, gente. Eu vou passando os slides. E aí a gente vai conversando. Deixa eu só colocar assim, que fica melhor. Pronto, a gente está falando, né? De tempo, e que tempo é esse que nós estamos vivendo? Ui, perdão. Oi. Pronto. A gente estava falando de tempo, e esse tempo a gente sempre diz assim, eu não tenho tempo para isso, eu estou trabalhando mais, eu estou trabalhando menos, eu estou trabalhando mais do que se eu estivesse na escola. Alguns de vocês devem ter ouvido isso, ou até devem ter falado. E, na verdade, isso é porque a gente está precisando fazer escolhas do nosso tempo. Então, esse gerenciamento do tempo requer uma habilidade, a habilidade de fazer escolhas. Então, nós estamos desafiados a fazer isso, e sobre essa questão do tempo, nós estamos cheios de desafios, cheios, né? Por que desafios? Porque é novo. É completamente novo o que nós estamos vivendo, e a gente está vivendo um dia de cada vez e inventando esse dia, né? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre rotina. Quando no dia 18 de março saiu o decreto e a gente teve que ficar em casa, isso foi uma grande surpresa, né? Eu tenho certeza que muita gente até achou bom, coisa boa, vou ter umas férias forçadas e tudo mais, só que esse negócio começou a esticar demais, né? E aí nós, como família e como profissionais, a gente sabe que tem uma série de obrigações também, e as famílias dos nossos alunos e eles próprios, eles têm em nós referências de comportamento, referências de trabalho. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é mostrar que podemos organizar uma rotina, né, da família e dos estudantes. E aí, como é que se constrói uma rotina em casa, num tempo de isolamento social? Isso a gente precisa entender como é que faz. E aí, construir um quadro de rotina importante para você mesmo, como para suas famílias, como também conversar com essas famílias, com esses estudantes, sobre o que é o Covid-19, as precauções que a gente deve ter nesse momento de isolamento social, e no próximo momento, que será a volta às aulas. E quando eu digo volta às aulas, eu não estou dizendo data da volta às aulas. A gente precisa se preparar, porque diferente do isolamento, nós não nos preparamos. Simplesmente veio o decreto. E nós não estávamos preparados para isso. Mas a gente sabe que vai ter uma hora de voltar. Então, se eu sei que vai ter uma hora de voltar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. É dia 14? É dia 1º? É dia 15? Não sei. Mas eu preciso já estar pensando nisso, eu preciso que o município esteja preparado, que a escola esteja preparada, e que as pessoas saibam, as famílias saibam que vão mandar seus filhos para uma escola que lhe ofereça segurança. Tá? Então, diferente do parou e ninguém se preparou, nós vamos nos preparar para voltar em alguma data, né? Que eu espero que seja esse ano. E aí eu trouxe para vocês alguns quadros sugestivos de rotina que vocês podem orientar as famílias a fazer. Esse aqui, especialmente, é de educação infantil, e se vocês notarem, eles têm algumas tarefas que são específicas da cognição, da aprendizagem. Mas muitas delas são brincadeiras, e são atividades do dia a dia, como arrumar os brinquedos, como fazer pipoca, que é uma coisa, uma tarefa da culinária. Então, fazer uma rotina não é fazer rotina só de estudo, mas é uma rotina de vida. Isso a gente precisa orientar os nossos alunos e suas famílias a fazerem. E aí aqui eu trago uma sugestão de rotina para 1º ao 3º ano, para 4º e 5º anos,
e para sexto ao nono. Uma coisa que eu queria que vocês observassem, vocês que são coordenadores e supervisores principalmente, a escolha das atividades, gente, me dê um instantinho, porque tem uma pessoa pedindo para entrar. Peraí. Ana. Aí ela saiu de novo. Ana alguma coisa, Canário, é? É. Ela saiu de novo. Vamos lá. Se ela pedir de novo, a gente entra de novo. Então, assim, observa aqui, professores, supervisores e coordenadores, que eu coloquei, por exemplo, na sexta-feira, o exercício de observação por meio de desenho e pintura, objetivando desenvolver composições artísticas. Esse texto não é de minha autoria. Sabe de quem é? De autoria do documento curricular do Rio Grande do Norte. Eu busquei lá nas sugestões didáticas, sugestões de atividades para colocar na rotina. Então, o documento curricular, ele não é para estar guardado nem arquivado no computador, não. Ele é para estar sendo usado diariamente, porque nele há muitas sugestões didáticas que podem ser transformadas em atividades remotas. Lembrando que, da volta às aulas, a gente não vai voltar com todos os alunos de uma vez. Ou vão ser 20%, ou 30%, ou 50%, cada município vai decidir isso. E aí, quando vocês estiverem nessa situação, o aluno que não estiver naquele dia na escola, ele vai continuar fazendo atividade remota. Então, é muito importante que vocês orientem seus professores a fazer essa seleção de atividades que tem nas sugestões didáticas do nosso documento curricular do Rio Grande do Norte, tá? E aí eu queria falar especificamente com você, que é profissional, eu posso chamar todos de professor, mesmo a sua função hoje é supervisão, coordenação, mas você é professor também, né? Como eu. Então, assim, como é que está a sua rotina? Como é que está seu planejamento e o registro das suas atividades? Das atividades que, no caso, não são vocês quem promovem, mas são vocês quem organizam para serem colocadas lá no convívio, né? Ana Canário. Acho que agora ela vai entrar. Acho que é a internet, viu? Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Entrou, Ana? Ana Canário entrou? Entrou não, só tem 24 pessoas. Continua, né? Ela deve estar com... Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Coloque sua câmera no oculta. Entrou? Então, 25. Coloquem a câmera oculta, porque ela consome menos internet. E enquanto eu estou mostrando os slides, não há necessidade. Aí, com a câmera oculta, a velocidade da internet melhora. Tá? Sabe colocar a câmera oculta? É só tocar na câmerazinha. Vou voltar para os slides, tá? Pronto. Então, a gente estava falando da sua rotina como pessoa, tá? Não estou agora falando do profissional, da pessoa da escola, mas da sua pessoinha mesmo. Se você está tendo uma rotina, se você está tendo esses cuidados. Se você trabalha das 7 da manhã às 11h30, ou de 13 horas às 5h30, que é mais ou menos isso aqui no estado, é nesse horário que você tem que dedicar para a escola. E muitos de vocês não estão conseguindo fazer isso. Se uma mãe ligar para você 3 horas da tarde, como 9 horas da noite, como 8 horas da noite, você acaba atendendo, você acaba respondendo o WhatsApp, e aí a sua vida fica invadida por todo o trabalho, e aí isso mistura com a sua família, isso não é saudável. Então, eu peço a vocês que tenham uma rotina de trabalho. Entre naquela salinha, na sua sala, que tem uma mesa legal, ou no seu quarto, e aquele é teu horário de trabalho.
das 7 às 11h30, das 13 às 5h30, pronto. Deu 5h30, fecha o computador. Ah, mas se a mãe colocar lá no WhatsApp, você deixa lá. Amanhã de manhã você responde, que é o seu horário de trabalho. Se alguém fica meio chateadinho assim, uma vez ou outra, peça, ó, desculpe, mas nesse horário eu estou fazendo jantar, estou atendendo meus filhos, e por isso que estou atendendo agora, que é meu horário de trabalho. Dá essas pequenas justificativas, né? E aí sim, a sua comunicação com as famílias vai ser muito mais sincera. E uma coisa também que eu peço a vocês, que vocês tenham um momento diário de dedicação exclusiva para a sua pessoa. Que seja um momento de oração, que seja um momento de ginástica, de yoga, de meditação, que seja um banho, um bom banho, bem tomado, e depois do banho você cuide do seu cabelo, que você passe um creme no corpo, com esse frio é bom fazer isso, porque ajuda a pele da gente a passar o frio também. Então, tenha seu momento diário, isso é muito bom. A gente se cuida como corpo e se cuida como mente, e como espírito também. Então, por isso a questão, independente do credo, da religião que você tenha, espero que vocês tenham um momento de meditação, de comunicação com o universo, tá bom? Esse slide é feito só para você. Tá? Mas aí vamos voltar para a escola, para a contabilização da carga horária das atividades remotas. Segundo a normativa do dia 4 de maio do Estado, e antes do nacional, da normativa nacional, lá está escrito que a gente deveria fazer um limite de 20% da carga horária de atividades remotas. Eu uso muito a palavra atividades e não aulas, tá? Aula é algo diferente de atividades, a gente está oferecendo atividades. Então, 20% de 800 horas são 160 horas. 800 horas, hora com 60 minutos, tá? Não é aula, não. Hora com 60 minutos, dá 160 horas. Mas muitos municípios já estão mais para frente. Começaram antes, estabeleceram uma rotina bem cedo, e muitos já estão alcançando essas 160 horas. E se Cerro Corá, que eu não sei ainda, se vocês decidirem, enquanto prefeitura, eu não sei como é que estão os números de casos aí, tanto de contágio como de mortes, precisar passar disso, então, o cálculo é esse, 30% a gente vai fazer 240 remotas, 40% 320. E eu espero que ninguém precise fazer 50%, tá? O Estado já está sinalizando muito essa questão dos 40%. E por quê? Porque, mesmo com a volta presencial, na hora que eu não estou com o meu aluno na escola, isso quer dizer que ele está em casa fazendo alguma coisa. Então, são atividades remotas que tem que estar aí nessa contabilização, tá? Eu compartilhei com vocês essa planilha lá em abril, acho que foi final de abril, que foi o pessoal de São João de Sabugi que fez, e eles fizeram um cálculo extremamente simples, 20% da carga horária da semana. Então, se são 20 horas, então eu tenho, o que é 20%? São 4 horas. Né? 20% de 20 horas são 4 horas. Então, essas 4 horas são divididas durante esses 5 dias da semana. Então, o que essa pessoa fez? Que é a vice-diretora de uma escola. Ela, no primeiro ao quinto, eles consideram 5 aulas de 50 minutos. Então, 20% de 5 aulas é uma aula de 50. Então, 20% de 5 aulas de matemática também é uma aula de 50. Mas 20% de 2 aulas de 50 minutos são 20 minutos. E aí tem cada um. Então, primeiro ao quinto, sexto e sétimo, oitavo e nono. Então, eu não sei se vocês chegaram a receber essa tabela. Ela não é determinação nem do Estado, nem da Udime, nem do Conviva. Ela é uma orientação que vocês seguem se quiserem. Tem pessoas, tem escolas, tem secretarias
que estão escalonando, em vez de ser 20%, para sexto ao nono é um pouquinho mais, né? Mas, assim, isso aqui é o que estava posto na normativa. E aí, se vocês ainda forem ficar mais tempo, então talvez sejam 30, talvez sejam 40, certo? Aí esses cálculos precisam ser refeitos. E aí, eu vou entrar agora na questão do Conviva, como Gleica pediu, né, a importância do registro. Por quê? Justamente porque é com esse registro que vocês vão fazer o calendário. Ó, nesse período de março até agosto, nós conseguimos fazer X horas remotas, de atividades remotas. Então, quando eu fizer o meu calendário vai até, sei lá, março de 2001, calendário letivo 2020, tá? Calendário cívico termina 31 de dezembro sem choro. Mas o calendário letivo, ele vai até março como um exemplo. Então, eu vou contabilizar as horas desse período, vou contabilizar as horas presenciais e vou também contabilizar as horas remotas durante o presencial, que é o que a gente chama de ensino híbrido, tá? Amanhã vai ter uma live, o professor Alexandre, presidente da Undime, vai participar, e eu aconselho vocês a assistirem, depois eu mando o link para você, viu, Janaína? E aí você passa para todo mundo. Porque provavelmente, eu não vejo nem saída, nosso ensino por um bom tempo será híbrido. Híbrido quer dizer o quê? De duas formas, presencial e à distância, presencial à distância o tempo inteiro. E a forma que vocês vão oferecer isso, vocês vão pensar junto com o comitê da escola e junto com o comitê municipal, e o comitê municipal faz parte da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e Secretaria de Administração e Finanças. Então, a importância de se planejar é por isso, tá? E aí a gente pode estabelecer metas com os responsáveis e tudo mais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso é feito. Então, primeira coisa, a secretaria cria um plano municipal de atividades remotas. Esse plano municipal de atividades remotas é um só para o município inteiro, e nele cabem todas as estratégias, metodologias, tudo que pode acontecer, desde usar somente internet a usar somente impresso. Quem vai escolher isso depois é a escola, conforme as condições que ela tiver. Então, o DME, junto com a sua equipe, vai inserir em ferramentas, arquivos da secretaria, e aí vai aparecer assim, ó, dentro da biblioteca, arquivos da secretaria. Esse arquivos da secretaria, Gleica, é como se fosse a biblioteca da secretaria de Cerro Corá, é só de vocês. Os arquivos que tem aqui só pertencem a Cerro Corá. Nem eu posso ver, só vocês que têm a senha do Conviva. Então, toda a documentação importante da educação de Cerro Corá está aqui. O Plano Municipal de Educação, o Plano Municipal de Atividades Remotas, as leis do Conselho Municipal, do Conselho do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar, ou seja, todas as regras principais que são muito caras para Cerro Corá, vocês vão colocar na biblioteca, que é aqui, nesse caminho, ferramentas, arquivos da secretaria. Aí, onde está essa cestinha, ó, seleciona o tipo, vai lá na sua pastinha do computador e coloca aqui, tá? Com isso, lá na escola, a diretora da escola vai ver, que aqui tem diretores de escola também, né? Aí a diretora de escola diz, mas cadê o plano municipal de atividades remotas? Está aqui na biblioteca. Então, cada escola tem sua senha, né? Então, é só você entra em ferramenta, arquivos da secretaria, seleciona o arquivo, tá? Como é que a gente inicia o plano de ação?
O plano de ação é um só para a escola. Um só. Então, diretor, coordenador da escola. Não está aparecendo nada do slide, não. Márcia, Oi? está Às vezes aparecendo na tela do slide, não da plataforma. Não, eu sei. Sim. Eu tô mostrando primeiro eu estou primeiro mostrando no slide mesmo. Mas Tá. você acha melhor ir direto na plataforma? É porque sua fala já está na plataforma. Então, vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, depois eu deixo os slides para vocês, tá bom? Espera aí, que eu quero entrar no meu. Ah, não, mas... Então, você entra no site convivaeducação.org.br, coloca sua senha, seu login, que é o seu e-mail. E a sua senha, que vocês vão criar, e quem não tem, precisa criar para ter acesso. Tá bom? Então, assim, a carinha da página do Convive é essa, ela tem sempre esse banner aqui, que ela vai fazendo a chamada das ferramentas, das lives, das palestras, dos documentos, então, tudo isso aqui, né, do que a gente está fazendo agora, que é o Memorial de Gestão. E aqui, ó... Márcia, Márcia, não está aparecendo na tela, não não. está aparecendo não na tela, viu? Isso é internet, sabia? Você está falando e não está aparecendo na tela. A orientação aí Pois do é, slide. para mim está aparecendo, sabia? Então, vamos fazer Pois é, assim, mas... eu vou parar a apresentação e vou começar de novo. Agora vocês estão vendo só quadradinhos, né? Só a gente. Então, apresentar agora a tela inteira. Isso. Estamos Pronto. ainda em quadradinhos. Ainda está nos quadradinhos. E agora? Está aparecendo? Agora está abrindo. Agora está ok. Está abrindo. Pronto. Agora apareceu a plataforma? Agora apareceu a plataforma, Tá. sim. Gente, de vez em quando isso acontece nas transmissões, quando a internet dá uma diminuída de velocidade. Tá? Então, quando acontecer, me avise logo para eu não ficar falando, achando que estou crente que abafando e vocês não estão enxergando. É muito importante que vocês vejam, tá? Então, estão vendo a plataforma direitinho. Então, vamos lá aqui, ó. Aqui são as áreas do Conviva que a gente mais utiliza. Conteúdos é para estudar. Estudar cada um deles, certo? Então, os conteúdos de administração, de alimentação escolar, democrática, pedagógica, até transporte escolar. Então, o que eu sugiro a vocês que façam? Que vocês, supervisores, tirem um dia, cada dia você estuda uma abinha dessa? Diretores, coordenadores, supervisores, uma só. Não é muito conteúdo, não, tá? Mas por que eu peço isso? Para vocês se ambientarem com a ferramenta, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui administrativa e vai aparecer a área administrativa aqui. Isso aqui é o sumário do que vai aparecer, mas isso é como se fosse um infográfico que vai descendo, ó. Ele vai descendo e vão aparecendo as informações. E cada uma dessas vai se abrindo. Então, por exemplo, quando eu digo aqui princípios constitucionais e mudou de cor, isso quer dizer que se eu clicar, vai abrir informações sobre esse quadrinho.
Aí, se eu clicar em tipos de controle, ele abre outra informação. Então, é muito dinâmico. Então, o que eu peço a vocês? Uma vez por dia, você chega aqui em conteúdos e estuda uma areazinha dessa para fazer um cursinho intensivo de convívio, tá bom? Então, essa área aqui é de estudo. Mas a área que vocês estão com mais urgência é a área de ferramentas. Ferramenta é trabalho propriamente. E ferramentas tem para a equipe, e é aqui, Janaína, que você vai ajudar muito sua secretária a fazer as permissões, tá? Aqui, ó, ferramentas, permissões. Minha equipe, minha secretaria. Em minha equipe, a gente vê que tem as pessoas, ó, todas as pessoas que fazem parte da secretaria, tá vendo? E em minha secretaria, a gente vê quais são as secretarias que fazem parte. Mas a gente quer ver plano de ação. Então, ó, é organizado em ordem alfabética, P, plano de ação. Uma coisa legal é assistir esses pequenos filmes que explicam como fazer. Então, eu aconselho vocês a assistirem também. Mas é muito simples. Chega aqui, ó, novo plano de ação. Supervisores e coordenadores. Vocês só vão fazer isso uma vez. O plano de ação de atividades remotas da sua escola, ele é um só. É nele que vão caber as atividades. Aí as atividades é que são mais. Então, o nome do plano O seu sempre... microfone está ecoando. Aí eu não posso fazer nada. Eu não sei. Aí tem hora que a gente diga tom, 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 aí não escuta direito. Tá todo mundo colocou Não é a... desligar seu microfone, Catiane, que ele deixa de ecoar, viu? Você vai na tela e desliga. Todos os microfones precisam, os de vocês precisam estar desligados, ocultos, e as imagens também, porque aí consome muita internet. Pronto, acho que agora dá, né? Então, vamos lá. O nome do plano, a gente sempre orienta que seja o nome da escola, tracinho, plano municipal, plano escolar de atividades remotas. Lembra quando vocês fizeram PPP, que era o nome da escola PPP? Nesse caso, vai ser nome da escola, plano de atividades remotas. Quem é o responsável pelo plano? Normalmente é o coordenador da escola. A situação do plano, ela está em andamento, porque a gente ainda está fazendo, ele ainda está vivo, né? Está rodando, então é em andamento. O objetivo geral do plano é o objetivo dele como um todo. Então, ofertar atividades remotas durante o tempo da pandemia. Pode até ser mais curto, mais longo o texto, mas basicamente é isso. E a justificativa é o quê? Diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, aí vocês fazem um texto. Justifica por que vocês precisam fazer esse plano, tá? Aí você diz com quais áreas eles se relacionam, que basicamente é o relacionamento SME-escola e a área pedagógica, e salva o plano, certo? É isso que o coordenador vai fazer em termos de elaboração. Eu vou mostrar para vocês, eu vou cancelar porque eu não fiz um plano aqui, mas eu vou mostrar para vocês um plano que eu fiz como um modelito. Tem uma pessoa querendo entrar. Deixa eu ver quem é. Robson. Pronto. Deixa eu voltar para a plataforma. Aqui. Eu criei uma escola hipotética, né?
Escola Municipal Professora Maria Quitéria, tracinho, plano de atividades remotas. É assim que vai se chamar, tá certo, Gleica? Cada escola vai fazer o seu plano. Quando o plano está prontinho e a gente clica nele, ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Ele tem o nome, a data da criação, o autor, que é o coordenador, o responsável, que também pode ser o outro coordenador, a maioria das escolas tem 2, né? Mas pode ser o mesmo nome, a situação em andamento, o objetivo geral e a justificativa dele, certo? Aí a gente salva, quando salva e aparece assim, aí aparecem essas 3 abinhas, plano de ação, atividades e anexos. Lembra quando vocês faziam PPP, que era do mesmo jeito? Então, quando a gente chega em atividades, esse sim, o coordenador vai mexer nessa aba pelo menos uma vez por dia. Para quê? Para colocar o plano semanal das escolas. E aí, assim, a gente sempre orienta que coloque assim, ó. Por exemplo, o setor é ensino fundamental, o ano é 7º ano, o componente curricular é ciências, e o período é o período de uma semana ou de uma quinzena. Então, se qualquer pessoa, cadê o plano de ciências do 7º ano? Está aqui, já tem o nome, já tem um nome bem direitinho. Vamos ver como é que ele ficou de verdade, né? Olha só, o nome do plano, da atividade é 7º ano ciências, o setor é ensino fundamental, o início é a segunda-feira, o fim é a sexta-feira. A situação, aqui eu coloquei realizada porque já foi abril, tá vendo? Mas quando vocês estiverem fazendo, hora vai ser em andamento, hora vai ser realizado. O responsável técnico, aliás, o responsável é o professor de ciências, aí é o nome do professor. Se há necessidade de recurso, eu acredito que não há, aqui a gente colocou só como exemplo, e se vai precisar de algum material. Então, os detalhes, você vai colocar se precisar. E aí, o professor, quando faz o planejamento, ele não coloca os objetivos, gente? Porque cada município tem seus padrões de planejamento, então é a mesma coisa. Você vai pegar o objetivo do professor e vai trazer para cá. Vai copiar e colar, você não vai escrever para ele, você só vai copiar e colar para registrar. E as metas e resultados são as metas e resultados que estão na normativa nacional e estadual. 75% dos estudantes da turma deverão enviar o texto, aí assim, deverão enviar a tarefa, né, tá aqui. E aí, o alcançado, né, a meta ou resultado alcançado, você não vai colocar imediatamente, você pode deixar só a frasezinha assim com X, como eu coloquei, mas quando o professor colocar, receber e fizer uma devolutiva, aí você vem aqui na aba anexos, e você vai anexar o arquivo do professor. E é nesse arquivo que você, que é coordenador e supervisor, vai ver quantos alunos fizeram a atividade. Que é com essas quantidades que depois vocês vão fazer o planejamento do calendário letivo de 2020 até ele acabar, tá? E aí, anexar um arquivo é muito simples. Seleciona o arquivo, ele vai aparecer aqui e você vai salvar o anexo desse jeito. Então, aqui, ó, a gente até colocou atividades do primeiro ano A no dia 4 de maio. Aqui nesse caso desse arquivo, só tem uma data, mas o ideal é que seja atividades do período, ou da semana, ou da quinzena. Vocês em Cerro Corado devem ter definido como fazer. Então, pronto. São 3 passos para o plano de ação que o coordenador vai fazer. O plano em si, que é uma vez só, as atividades que são semanais ou quinzenais, então é uma vez por semana, por turma, ou uma vez por quinzena, por turma. E os anexos do mesmo jeito. Uma vez por semana, por turma, ou uma vez por quinzena, por turma, colocar os anexos de quem fez. Certo?
Então, deixa eu ver agora, deixa eu olhar um pouquinho para vocês, que eu quero saber se tem dúvidas. Tenho. Quem está falando? Márcia, boa tarde. Oi. Olha, assim, esse plano semanal, assim, primeiro faz o plano que é do supervisor da escola, né? O plano de ação da escola. Depois o professor faz o plano, vamos dizer, semanal. E aí vocês decidiram ser semanal? Nem semanal, nem quinzenal. Ninguém decidiu isso, não. E no plano municipal de atividades remotas, como é que está? Não, aí eles estão, até onde eles estão fazendo atividades diárias, né? Eles fazem, e não envia a atividade, que é isso que eu queria entender, a atividade, eles precisariam fazer um print, alguma coisa desse tipo, fotografar a atividade, enfim. E enviar para a gente anexar no Conviva. Isso. Deixa eu mostrar para vocês uns exemplos que eu recebi. Anexos, está aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse Wordzinho. De vez em quando as pessoas me mandam, aí eu fui juntando e vou compartilhar com vocês. Aqui. Estão vendo? Estão enxergando? Crenilda, tá vendo? Apareceu. Pronto. É porque entre eu colocar e vocês enxergarem, dá uns 5 segundos. Parece uma eternidade, né? Mas está dando certo. A gente é a coisa do aprender a ter paciência, inclusive com isso, né? Eu tenho um amigo que diz assim, o computador não pensa tão rápido como você. Então, na hora que eu coloco, eu quero que vocês estejam vendo, eu tenho que ter a paciência de esperar. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, Cremilda, aqui a professora é uma professora de primeiro ano, que fez uma atividade muito simples com as crianças. Ela fez um filminho no celular, contando uma história. Esse filme durou 15 minutos. E aí ela pediu para os alunos assistirem ao filme e desenhar, e as mães tiraram a fotinho do desenho e mandou para ela. De cara que aí eu já tenho uma estrutura melhor, né? Eu tenho uma professora que tem celular, que gravou um filminho, e tem os pais que têm celular e que mostrou para a criança. É um cenário. Então, nesse caso, a mãe tirou uma fotinho dos desenhos, tá vendo? Ó? E aí ela foi colocando, ó, Ana Maria, Fabiana, Débora, Beatriz, Flávio, Camila, Gustavo. Então, ela tem 10 alunos. Desses 10 alunos, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos enviaram a atividade. Né? Então, ela conseguiu 75%. Ela vai desistir dos outros 3 alunos? De jeito nenhum. Ela vai continuar cobrando. Aí, quando vier, ela pega e põe a fotinho do outro aqui e o nome da criança, até ela conseguir os 10. Quando é no presencial, a professora não faz isso? Ela passa a tarefa para casa e no outro dia ela cobra. E a criança que não traz, ela cobra de novo, e manda bilhetinho para os pais, até chegar. A mesma coisa a gente vai fazer com atividade remota. Então, isso aqui é um tipo de registro, tá, Crenilda? Esse é um registro do primeiro ano. Mas aí teve uma outra professora, essa do 6º ano. Ela passou uma atividade mais elaborada. Ela pediu aos alunos para criarem uma paródia, fazer uma música sobre o coronavírus. Essa é uma tarefa longa. Por quê? Porque as crianças têm que pesquisar sobre o coronavírus, têm que escolher uma música, têm que elaborar os versos para essa música caber naquele ritmo, e então é que ela vai gravar o filminho cantando a paródia dela. Então, essa professora pediu uma atividade muito maior do que 30 minutos. Ela acha
que os alunos vão demorar em torno de 120 minutos, de 2 horas, talvez até mais. E aí, o filme ele não pode ficar público, porque são crianças, são menores de idade. Então, o que a professora Carmen fez? Ela criou um canal no YouTube dela, e ela salvou os vídeos de modo privado. Estão lá todos, cada vez que uma pessoa salva um filme no canal do YouTube, o YouTube cria automaticamente um link. Aí a Ana Maria está aqui o link dela. O da Beatriz está aqui o link dela. Mas eu não consigo ver, porque o vídeo está privado. Aí, se alguém vier fiscalizar, aí sim, aí a professora foi fiscalizada, chegou lá o Ministério Público, chegou o Conselho Municipal de Educação, querendo ver se é verdade mesmo que ela fez, aí a professora abre, coloca público, a pessoa vê ali no computador dela mesmo, comprova que fez e depois ela põe privado novamente. Mas ela está com tudo organizado, com o número dos 75% dos alunos dela feito. Né? Aqui tem uma outra forma de registrar. Esse professor de ciências do 5º ano, ele faz assim, ó, ele já fez assim, ele pega uma foto da criança, uma foto da atividade, uma foto da criança, uma foto da atividade, tá vendo? Fez o registro dele, colocou, sempre coloca, ó, a carga horária, e essa carga horária que é muito importante para depois contabilizar, tá? E aí ele consegue provar que todos os alunos fizeram. E essa aqui é outra forma de fazer cálculo, né? Então, a professora Dalvanice, a turma tem 120 alunos, 15 entregaram 75%. Mas isso aqui, essa tabelinha aqui só é válida de verdade quando ela tem as imagens para comprovar. Certo? Então, eu mostrei para vocês 3 formas de fazer registro. Certo. Aí, mas Certo? considerando aquela questão que você colocou de 20%, aí fica a cargo do município. Sim. Por exemplo, eu trabalho com, vamos dizer, por disciplina, com geografia. Então, eu tenho 2 aulas no 6º ano A. Se for contabilizar por questões de minuto, eu tenho 20 minutos de aula por semana naquela. Né? Então, assim, isso aí seria inviável, né? Não tem que você dar aula de 20 minutos, aí é imoral. Mas aí fica a cargo do município ver esses critérios. Mas, Querenilda, deixa eu te falar uma coisa. Os 20 minutos, você pode somar e uma semana você dá 1 hora, na outra semana você não dá. Aí, na outra semana, quem dá é história, por exemplo, ou ciências. Tá? Cabe a vocês, como supervisoras, fazerem esse horário. Tá? 6º ao 9º, você consegue até fazer 2 horas por dia. Agora, uma coisa que a gente orienta muito, não façam muito tempo de gravação, tipo isso que a gente está fazendo, nem celular, nem nada. Por quê? Primeiro, nem todo aluno tem celular seu. O celular é da mãe ou do pai, né? Mesmo que o pai ou a mãe tenham o celular para emprestar para o aluno assistir, muitas vezes o pacote de dados não comporta uma aula muito grande. Não pode fazer uma coisa sem fim, não. Esse tempo à distância, ele é diferente do tempo presencial. Ele é muito mais curto. Se eu mandar para vocês um áudio de 8 minutos, quem é que vai ouvir, hein? É uma preguiça danada de ouvir, né? 8 minutos. Se eu mandar um vídeo para vocês de 5, 6 minutos, dá preguiça de assistir? Não, dá não, porque eu tenho que assistir. Eu assisto muitos. Tem gente que gosta mais de vídeo, né? Eu não tenho tanta paciência para vídeo. Mas não é só isso, é a questão do pacote de dados. É verdade, né? até porque isso é dinheiro. Isso é dinheiro, é dinheiro. E tem mais. A maioria dos nossos alunos não são filhos únicos. Então, o celular...
tem que ser 15 minutos para o filho número 1, mais 15 minutos para o filho número 2, mais 15 minutos para o filho número 3. Então, assim, o uso da internet para atividade remota é de, no máximo, 15 minutos. Agora, como é que chega nos 120? Nos 60 minutos? Na orientação de vocês. Então, você leva 15 minutos dando aquele comando, ensinando aquele conteúdo, e depois pedindo ao aluno que faça isso, depois isso, depois isso. E você, como é um professor experiente, vai dizer, ó, isso, depois isso, o aluno vai demorar 60 minutos. Aí você soma os 15 minutos do filminho, mais os 60 minutos que você tem uma ideia que o aluno vai levar para fazer. Claro que tem aluno que vai demorar menos, claro que tem aluno que vai demorar mais, mas, em média, vocês já sabem disso, porque vocês são professores experientes. Mas aí, assim, por exemplo, 60 minutos, vamos dizer que ele gastou aquela atividade em 1 hora. Mas, tudo bem, do primeiro ao quinto ano é até mais prático ele trabalhar nesse sentido de 1 hora. Mas do sexto ao ano, por semana, 1 hora até que dá, mas 20 minutos dá, não. 20 minutos no celular, falando como eu estou falando com você, é o suficiente. Porque depois, você dando aula é assim, Crenilda. Você não passa 1 hora falando, não. Você entra na sala, você faz chamada, você manda o aluno pegar o livro, ele vai pegar o estojo, aí você vai dar a matéria, você vai passar uns 15 ou 20 minutos falando, e aí depois você vai passar uma tarefa, aí os alunos vão fazer a tarefa para você ficar andando pela sala e verificando se eles estão fazendo. Você não vai falar... Lógico que tem atividades que elas consomem mais tempo e outras menos tempo. Isso. Né? Então, em média, isso aí. E sabemos a capacidade que cada um vai ter de determinado tempo para desenvolver. O que eu estou orientando vocês é que não façam coisas compridas demais, porque não vai ter dados que dê conta. Isso mesmo, até porque as mídias que a gente utiliza para as aulas remotas, o WhatsApp, por exemplo, né? Você não pode fazer com um vídeo que seja maior que 60 megas, que aí não abre. E nem todos os aparelhos têm a mesma capacidade, né, de armazenamento de dados. Mas assim, deixa eu só retificar, talvez, só para mim, que eu sou teimosa mesmo. Eu digo assim, não é um vídeo falando, não. Vamos dizer, um vídeo de 8 minutos, atividade de tantos, eu estou falando no sentido geral, não um vídeo de 20 minutos. Sim, então você entendeu. É a atividade geral. É a atividade geral. De 20 minutos eu acho pouco, não vídeo. Vídeo não, porque aí vídeo só dá certo 5 minutos, eu sei que o celular não comporta. Mas você entendeu, então você entendeu. Eu acho entendido mesmo. É isso mesmo. Como a história da paródia. Vai contabilizar, né? Vai contabilizar o tempo do vídeo com o tempo que a gente estima que eles façam a atividade. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Tá? Eu não dei o exemplo da paródia? A paródia, a professora calculou 2 horas. Mas ela falando, ela passou 5 minutos. Não, é isso aí. É isso que eu coloco. Mas ela, como uma professora experiente, ela sabe que o aluno vai passar no mínimo 2 horas. É isso que vocês precisam fazer. Sabe por que eu estou insistindo nisso, Crenilda e pessoal? Porque tem professores que estão achando que dar essa aula assim é igual uma aula de 1 hora presencial. Não é, gente. O tempo à distância, assim, ele não pode ser igual a uma aula presencial. Ele é menor. Ele precisa ser menor. Por conta da questão de internet, por conta de acessibilidade, mas também por conta de exposição à tela. A criança não pode passar 2, 3 horas, mesmo que seja do 8º, 9º ano, ele não é para ficar 2, 3 horas na frente de uma tela, não. Isso não é saudável. Por isso que vocês têm que ser muito criativos
usa internet, usa livro, usa material impresso, usa letra de música, bota os alunos para fazer uma coreografia, enfim, haja criatividade. Não, realmente mas assim, é o que eu coloco, porque quando a gente vai trabalhar, vamos dizer, 5 minutos vídeo, eu dou aula uma vez de geografia por semana, vamos dizer, no 6º ano. Então, para me dar 20 minutos, que dura uma semana, eu achei complicado. Eu prefiro trabalhar com... Passa, às vezes, quando eu começo a registrar, que horário de atividade, 40 minutos, com a explicação, vamos dizer, das 50 minutos, mais 20 minutos eu não consigo, não. Não, é difícil. Você não consegue ainda. Viu? Você não consegue ainda. É diferente. Vamos dizer que mas ele não faz uma atividade de 20 minutos. Como é que eu vou colocar que aquela aula só deu 20 minutos? Ele não consegue fazer. Mas aí é o que entra o papel do supervisor. Ele vai fazer o horário da semana. Ele não vai colocar 2 aulas de geografia na semana. Ele vai colocar uma aula de geografia nessa semana, e na outra semana ele vai colocar de história, e ele vai fazer todo dia. Por exemplo, seu aluno, acho que é isso que eu ainda não disse, o aluno de 6º ao 9º, ele não vai ter 5 aulas por dia, não. Como é no presencial. Ele precisa ter, no máximo, 2. É aí que tem a história dos 20 minutos, entendeu? São dois componentes por dia. Márcia, no caso, o supervisor, ele iria contabilizar 20% das aulas da semana e distribuir nos 5 dias, não é isso? Então, ele pode ter a opção dessa semana ter 4 componentes curriculares e na próxima semana mais 5, por exemplo. Isso, pode. Entendeu? Inclusive, educação física, viu? Aí, por exemplo, português. Quem é professor de português tem aquela gana. Ai, meu Deus, português tem muita coisa, tem muita coisa. Então, se a agonia é essa, então que haja 2 encontros de português por semana. Mas não dá para ser 1 por dia, não, gente. Não dá. Olha, vocês não podem transformar remoto em presencial. São 2 coisas completamente diferentes, 2 formas de trabalhar, ferramenta diferente, é tudo diferente. E aí, por que a gente tem esse sofrimento? Porque a gente nunca viveu isso. A gente está aprendendo na marra. Né? Nós estamos nos transformando em outros professores fazendo. Não é estudando para fazer. A gente faz e aprende, erra e acerta, e dá certo para mim, aí não dá certo para ele, o que dá certo para mim eu compartilho com vocês. É bem desse jeito. E não fiquem tristes quando não der certo, mas muita coisa está dando. Márcia, eu tenho outro, se pode também registrar assim, que foi como eu tinha pensado para passar para os coordenadores, eles postariam a atividade só a do professor e o mapinha de quantos alunos teriam executado aquela atividade naquele dia. Só que elas poderiam ter esse arquivo não postando no Conviva, entendeu? Para, se viesse uma fiscalização, eles poderem apresentar. Também pode ser assim. Por que a gente sugere ser no Conviva, Gleica? Porque o Conviva, primeiro, é uma plataforma nacional robusta que comporta isso. E vai salvar. O que a gente pede é que vocês não usem a lixeira para nada. Achou que alguma coisa não está legal, edita. Mas não use a lixeira, porque a lixeira do Conviva é um buraco negro para encontrar alguma coisa. Então, usem só o editar. Porque se vocês ficarem guardando tudo no seu computador, vai chegar uma hora que não vai ter nem memória. Guardar todas as fotos no seu celular, vai ter uma hora que o seu celular não vai andar. Tá? E outra, é tarefa do professor fazer relatórios, não é tarefa, a gente não tem que fazer, só que o que a gente faz? A gente faz papel, né?
no presencial? Os alunos trazem as provas, a gente põe na pastinha do 6º ano, a pasta do 7º ano, a pasta do 1º ano, aí tem todas aquelas pastinhas. Então, em vez de você estar guardando uma pasta enorme, cheia de papel, você guarda só as fotografiazinhas, põe num arquivo em um Word simples, salva em PDF e guarda lá na plataforma. Não vai pesar na sua bolsa, não vai acumular no seu computador, nem vai ocupar espaço de papel no seu armário. Está guardado na plataforma. Tá? Isso é futuro. Isso é otimização de espaços. Márcia, Diga, boa Claudiana. tarde, licença. Tudo bom? Oh, tudo bem. Eu sou diretora de uma escola, se eu dar só para você ver como a gente fez de 6º ao 9º. A gente deixou um componente curricular por dia durante a semana. Tipo, o professor de matemática, o dia dele é na segunda-feira. Aí ele tem aula em todas as turmas na segunda-feira. Certo. Aí na terça é português. Mas são 8, né? Não são 8 componentes? Isso. Aí tem na sexta-feira são 2. Ah, sim. Tem 2 dias que são 2, entendeu? Tem 2 dias que são 2, certo. É. Tranquilo. Aí o que é que você acha? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, quer dizer, No início ficou... esse professor, não é que ele só trabalha um dia por semana, não, tá? Ele trabalha os outros dias, só que nesse dia é o dia que ele se dedica a fazer vídeo, a mandar os vídeos, né? Aí, nos outros dias, ele vai se dedicar a receber as devolutivas e a fazer os arquivos. E um desses dias, ele também vai se dedicar a planejar o que ele vai fazer na semana que vem. Pronto. Né? Ele não vai pensar o que vai fazer na segunda-feira. Se o dia dele é a segunda-feira, ele só vai pensar na segunda-feira? Não. Ele vai pensar com antecedência. Então, um desses dias, ele vai planejar, um desses dias, ele vai ministrar as aulas, e um desses dias, os demais dias, ele vai fazer relatório das devolutivas. Mas tá certinho, é isso mesmo. Então, Márcia, ele, no caso, ele pode registrar a aula dele, vamos dizer, se ele, mesmo que seja orientada a 20 minutos, e ele registrou 1h e 30 minutos, coloca lá no Conviva 1h e 30 minutos. Exatamente. Normal. Exatamente. Certo. E vai somando. No caso, nós poucos professores, eles fizeram realmente as atividades anexadas, assim, porque eu acho que foi você mesmo que, não sei se foi em live, webconferência, que colocasse as atividades, atividade do dia 3, todas as atividades dos alunos, para não ficar um arquivo de cada aluno, para não ser muita coisa. Se eu não me engano, foi você, eu não lembro. E aí, eles não fizeram assim. Aí, como é que a gente faz? Edita. Edita e faz um arquivo de novo. Só não jogue na lixeira. Olha, esse arrumado do arquivo é muito pessoal de cada coordenador. Tá? Não tem uma regra. O Conviva está dizendo que você faça o arquivo só desse jeito. Não. O Conviva é para você usar e que ele venha a seu favor. Então, se você quiser colocar assim, 6º ano Ciências, e toda semana ir editando, tudo bem. Se você achar melhor colocar assim, 6º ano Ciências, semana de 20 a 24. 6º ano Ciências, semana de 26 a 30. 6º ano Ciências, semana de 2 a 6. Tudo bem também. O importante é que você se encontre nesses arquivos, que a organização é sua, tá? Eu não vou chegar e vou dizer assim, tá errado. Não vou nada, porque é o seu jeito de trabalhar. É assim que você trabalha. É assim que você se encontra nos seus arquivos. Cada pessoa tem uma forma de organizar, tá? O que eu ofereço enquanto articuladora do Conviva é a plataforma.
Agora, a forma de você organizar os arquivos é sua, pessoal. Sabe quando você arruma as suas panelas no armário? Que bota a maior, a menor dentro da média, a média dentro da grande? Tem gente que faz assim. E tem gente que prefere botar uma do lado da outra. Qual é o jeito certo? Os dois. Os dois. Porque o seu que tem jeito... professores que eles são mais resistentes. Por exemplo, eu digo, mas se o Ministério Público pedir e tal, tá os livros aqui, se ele quiser, a gente mostra os livros que foram feitas atividade. Então tá. Pois é, mas isso é falta de organização. Aí É fica falta de complicado, hein? organização. E outra, Mas aí eu acredito... Não, mas tem mais, tem mais. Você, como supervisora, como é que você vai contabilizar as atividades desse professor se você não... Você vai ter que ir lá, olhar livro por livro do aluno? Não, esse não é o seu papel. O papel é dele, de fazer o relatório, de fazer o diário. Né? Então, o professor está em casa, nesse horário de trabalho dele, ele tem que fazer algumas coisas que a secretaria determina. Em todo lugar tem regras de trabalho. Mas e uma das regras é fazer relatório. Mas é justamente isso, Márcia, que a gente sentiu, porque assim, como é que a secretaria nos orienta a fazer esse trabalho? Como o Gleice disse, é uma questão nova. Eu estou mais, assim, questionando, porque como eu trabalho em Bodó, o coordenador Ricardo, ele passou as informações para a gente. Só que, assim, não houve no sentido geral daqui do município, e eu acredito que a partir desse momento as coisas sejam mais niveladas. Olha, precisa ser assim, vai ser assim, para que a gente possa trabalhar de forma questão mais padrão só. Mas sabe o que é? Deixa eu ser bem sincera com vocês. No presencial, a gente não tinha tantas exigências. Que devia ter. Coordenador tem que olhar planejamento de professor toda semana. É uma das funções da coordenação. Vocês olham? Não. Não. Por que não olha? Por que não? Não é função do coordenador? Mas é uma funçãozinha que eu não gosto. Mas tem muita coisa que eu não gosto que eu tenho que fazer. Se eu sou professor, uma das funções do professor é planejar. É uma das tarefas básicas do processo de ensino-aprendizagem é planejar. Não é chegar na escola e abrir o livro e a página que der eu vou ensinar, não, gente. E vocês sabem que tem professor que faz isso. Mas faz porque é permitido. Se a coordenação não pede. Pede uma vez, não vem. Pede a segunda vez, não vem. E também não vou pedir a terceira. Ele não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca. E agora, a gente está exigindo um planejamento. E que isso perdure, gente. Quando voltar ao presencial, tem que perdurar. Professor tem que planejar. Estou falando alguma coisa errada? Não. Professora Márcia, e no sexto ou nono ano, quando não se consegue o total dessas aulas para contabilização? Pede de novo. Pede de novo. Quando voltar no presencial, pede de novo, até chegar. Sabe por quê? Carlos, né? Carlos, nós não somos professores de 75%. Nós somos professores de todos. Então, se não veio hoje, vem amanhã. Se não vem amanhã, vem depois, vem na semana que vem no mês que vem. Mas eu sou professor de todos. E se eu considero que ele não fez, eu estou desistindo do meu aluno. Pelo amor de Deus, a gente não pode desistir desses alunos. Sabe por quê? Porque esses alunos só têm a gente. Para eles terem futuro. Eles só têm a nós, professores. Eu tenho a minha vida feita porque eu já estou formado e tenho emprego. Você tem a vida feita porque você já tem seu emprego.
Nossos alunos da escola pública de Cerro Corá não têm. E eles precisam ter um futuro. E o futuro é a educação. Eu acredito que não existe futuro sem educação. E começa a partir de nossas E orientações. eu também acredito. Márcia, eu também acredito. E hoje eu saí na busca ativa, cheguei na horinha da reunião, e eu cheguei numa casa, uma mãe com inúmeros filhos, e tinha um menino lá de 5 anos que ainda não estava na escola. Eu fiquei tão preocupada que eu disse arrasada, assim, né? eu disse a ela, bota essa sua mocinha, pelo menos para ensinar ele as letras, o nome dele, porque quando ele chegar na escola, já vai chegar uma criança atrasada, entendeu? Os outros já vão estar sabendo fazer alguma coisa, e ele já começa a ser excluído do primeiro dia, entendeu? É. Eu disse, mulher, eu disse... 5 anos ainda não está na escola. Longe, numa comunidade muito longe. Aí Mas eu os disse maiores assim, estão na escola. Que a gente tinha ido estudando, e eu orientei a ela que ela fosse fazer a matrícula, já pedi até a vaga, a Rita, uma das gestoras que está aí, para ele ir para essa escola, e ela levasse também a documentação desse outro menino já para colocar, para quando voltar às presenciais, ele pelo menos aproveitar esse resto de ano que tem, né? Aí ela se comprometeu comigo que iria colocar ele na escola. Eu saí de lá que... O de 5 anos também, né? O de 5 anos, assim, eu pedi a ela que levasse a documentação para colocar ele na escola, sabe? Mas fique Ela disse que tem ligada, medo, viu? Quando porque ele vai nos voltar... transportes, mas, eu disse, não, mulher, mas a gente não pode ter medo, porque você mora longe. No sítio, eles não vão brincar no terreiro porque tem cobra? Não pode, você tem que levar... Escorpião, aranha, cada árvore. Pois é. Jesus. Aí eu fiquei tão... Meu Deus, eu não sei se eu fiquei com mais pena do outro que estava fora ou se desse, sabe? Eu digo, ai, meu Deus, essa criança... Ai, fiquei doidinha. Pois eu tenho isso que eu digo. Muito na educação. Quando a gente trabalha com escola pública, eu sempre vejo isso. Essas crianças só têm a gente. Então, assim, a gente não pode desistir deles hora nenhuma, porque eles só têm a gente para essa formação. Essa mãe, ela não teve a gente para ela valorizar o que é a escola. Ela não valoriza a escola. É uma pessoa que não valoriza. Então, isso, eu acho que a nossa responsabilidade com o futuro do município, ela passa diretamente pela educação, gente. Eu não vejo outra saída. Não vejo. Eu não sei se é porque também eu sou muito apaixonada, tá? Eu sou muito apaixonada por educação, pelo que eu faço. Mas essa história do Fundeb, eu estava dizendo hoje, eu não consegui imaginar o que seria sem Fundeb. Eu não consegui. Graças a Deus foi aprovado, inteirinho do jeito que estava. Seria um retrocesso muito grande. Mulher, ia ser assim, tsunami, aquele tsunami lá na Indonésia, bum, acabava. Porque os municípios, principalmente no Nordeste e Norte, a gente não tem uma fábrica direito. A não ser aqui, Caicó tem umas fábricas de boné, de biscoito, né? Então, assim, a gente não tem, esse povo não tem onde trabalhar, a gente tem que dar futuro para esses alunos, pelo amor de Deus. Márcia, em relação a esses novos assuntos que estão surgindo assim, do próximo ano ser 2 anos em 1, 2 anos letivo em 1 ano. Aí, acredito eu que vai ser colocado da mesma forma, sendo que, sim, presencial e remoto. Remoto, mais na frente eu vou falar sobre isso. Há essa possibilidade, sim. Na verdade, eu acho que isso está mais de 90% para ser, viu, Crenilda? Cada vez mais. E uma coisa importante, gente, que eu quero falar com vocês é sobre educação infantil. Educação infantil, o ano que vem, essa criança vai para o nível dele, na faixa etária dele. Tá? Não tem essa história, porque ele não fez o nível 3 e ele está com 4 anos, ele vai fazer o nível 3 de novo, não. Não. Ele vai para o nível 4. Com 4 anos, ele vai para o nível 4. Ah, mas ele não fez o nível 3. Por causa da pandemia. Sim.
mas ele continuou crescendo, se desenvolvendo, adquirindo conhecimentos, criando outras habilidades. Pelo amor de Deus, O de 5 educação anos infantil também. é faixa etária. 4, 5, até 6 anos é primeiro ano. 6 anos é primeiro ano. Aí, do primeiro ano em diante, é que aí a gente vai ter todo o traquejo de fazer primeiro e segundo em um ano, que eu acho, oh, meu Deus, que é que a gente está passando por isso. Ano que vem, a gente vai fazer primeiro e segundo em um ano. Márcia, você tá igual a mim. Um dia desse eu acordei e comecei a imaginar. Eu disse, meu Deus, esses meninos que estão no primeiro ano não aprenderam a ler, aí vai para o segundo ano. Como é que vai fazer para correr atrás desse? Juro, eu liguei para a Cleidinha, no A outro gente dia de manhã, fica Cleidinha, angustiado, né? Fico, muita. Eu fico. Porque, assim, eu posso não estar numa escola e em Cerro Corá, mas eu estou conversando com vocês. Eu me sinto um pouquinho responsável também pelas coisas que a gente diz, que a gente compartilha, pelas coisas que eu provoco vocês a pensar, né? Quem é professor do primeiro e segundo ano, no ano que vem, vai fazer primeiro e segundo, vai ser um ciclo. Então, assim, precisa estudar muito o que é alfabetização, precisa entender que vai ter tem coisas que dá para a criança fazer em casa, mas o fazer em casa é com a sua orientação, não a mãe dar aula no seu lugar. Então, a explicação da lição de casa, ela tem que ser muito mais bem feita para que a criança faça com mais autonomia. A escola, nesse sentido, vai receber os alunos de 5 anos que vêm da creche. 6 anos. Aí quem já é do sexto, quem é do primeiro ano, e eles vão fazer primeiro e segundo ano, mas Isso. esses que vão vir da creche. Isso. Márcia, Porque você vai reter o aluno? O aluno de 6 anos vai fazer nível 5? Só o primeiro ano. É. Né? Isso aí vai ter que ser por faixa etária mesmo. E aí, muito, muito cuidado com esses professores, né, com essas professoras que estarão com essas crianças, que elas precisam ter eu sei que a gente tem que ter muita teoria sobre a alfabetização. Eu sei disso, a gente tem que estudar muito sobre a alfabetização, mas tem que ter muito amor também por isso. Tem que se encantar, tem que achar que é o maior milagre do mundo uma criança não ler num dia e ler no outro. Para mim, é lindo demais. Márcia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga, Mariana. Eu trabalho na gestão do CEMEI, né, da Educação Infantil. E uma pergunta que eu queria fazer a você. Na nossa modalidade da educação infantil, na plataforma, os supervisores, que a gente não tem coordenador pedagógico na nossa escola, não, no CEMEI, na nossa creche. Tem coordenador, mas não tem supervisor. Não, temos supervisor por turno, mas não temos coordenador pedagógico. Sim, aí o supervisor faz esse trabalho pedagógico? Por que vocês têm 2 nomes, hein? Eles fazem, porém, a minha pergunta é em relação à plataforma, também é do mesmo jeito, a questão dos 70% das metas e dos resultados. Não. Como você não. explicaria? A educação infantil, primeiro, Mariana, o maior objetivo de estarmos oferecendo atividades remotas para a educação infantil é para manter o vínculo. Não é para frequência, nem tampouco para que eles aprendam um monte de coisa, embora eles aprendam muita coisa. E por quê? Porque existe um caráter de excepcionalidade que nós estamos vivendo. Nesse caráter de excepcionalidade, há uma orientação que assegura que a gente pode fazer atividades à distância para o ensino fundamental e o ensino médio, mas não assegura para a educação infantil. E não é só assegura, não obriga. Por exemplo, se vocês da educação infantil não estivessem fazendo nada, não aconteceria nada. Por que é que vocês estão fazendo?
porque vocês sabem a importância da educação infantil. Sabem a Verdade, importância do vínculo, verdade. sabem a importância do laço, da E sabe que as integração com a crianças podem família. aprender. Sabem, vocês sabem de tudo isso. Mas vocês têm a consciência, e eu deixo isso muito claro, vocês não são obrigados. Mas são as que, essa dúvida. mas só que vocês são as que fazem mais bonito. Com certeza. Os mais Muitos fofos, trabalhos. os mais engraçadinhos são os mais lindos. Obrigada. Eu faço parte dessa instituição, do CEMEI. Nossa amiga Catiane, professora da turma de pré-2. Pré-2. 5 anos, né? Isso. 5 anos. Dá show. Catiana vai morrer do coração, porque não vai ter a festinha de encerramento dos 5 anos. Já estamos sentindo, mulher. Já estamos sentindo, Mais de 90 crianças. Mas daí só em vê-los, né? Mas assim, mantenha o laço. Mantenha o laço. Eu costumo dizer, eu acho que quem assistiu alguma coisa minha já deve ter me ouvido falando isso. Escola, do jeito que a gente conhece e aprendeu a vida inteira, é um prédio de tijolo, telha, madeira, janela, porta. É um prédio que a gente vai lá todo dia, idas e vindas, né? Isso. E aí agora a gente está sem escola. Mas na verdade não. Porque a escola é muito mais do que um prédio. É uma ideia, é uma essência. Nós estamos fazendo escola. Isso, nós continuamos a fazer escola. A gente só não está indo no prédio. Verdade. Né? É lógico que é uma escola diferente, né? Com tempo diferente, com sofrimento, porque a gente está aprendendo na marra tanta coisa, uma em cima da outra, né? Mas nós estamos fazendo escola, sim. Ave Maria. E os pais cobram, Márcia. Os pais, eles cobram do mesmo jeito que cobra do ensino fundamental dos outros filhos. Cobra, e é bom que bom que os pais cobram. Porque tem gente que diz, eu recebi alguns textos, vídeos de pais dizendo que não querem ser professor de filho, que as professoras ficam mandando coisa para eles fazerem, para substituir, pai de escola particular que não quer pagar a escola porque o aluno não está indo na escola. A gente recebe toda sorte de mensagem chata. É, né? Verdade. Então, vocês ainda têm um tempinho? Márcia, deixa eu aproveitar agora que nós estamos logo com a sua presença. Assim, o município, eu acredito que precisa agora tomar um rumo bem mais ativo, não que não estivéssemos ativos, mas, por exemplo, essa busca ativa que a Grega falou dos alunos fora da escola, a gente precisaria, desde agora, fazer uma busca ativa dos alunos que não fazem atividade, que não estão estudando porque não querem, porque é uma boa parte, que a gente não consegue os 75%, por essa parceria. Hoje, o diretor e o vice-diretor do Centro Rural, eles até colocaram um vídeo, não sei se foi hoje ou já estava gravado, para chamar os pais para isso. A gente já foi à rádio 2 vezes, mas a gente não obteve o objetivo dessa... Tem pais que esse ano não vai valer mesmo, não estou nem aí, e outros alunos que também não querem, pais, principalmente de criança de primeiro ano, que não se interessa. Eu sei que tem a questão do conhecimento que não tem, a questão da experiência como professor, mas não chega junto do professor, professor, não sei dar aula ao meu filho, então explique melhor para que ele possa fazer com autonomia. Então, assim, a gente tem muitos pais totalmente desvinculados da escola, que essas aulas remotas, desde o princípio, e que eu escutei já, e você falando outras vezes, é para não perder o contato com a escola. Então, tem muitas crianças, adolescentes e jovens que perderam esse contato. E aí eu acredito que o município... É por isso que cada professor tem que entender que essa busca ativa não é a secretaria que faz, é cada um de nós. Porque, olha, se esses alunos não voltam, porque pode acontecer, isso quer dizer sala de aula menos.
Sala de aula a menos é emprego a menos para professor. Tem pais que estão falando isso, mas quando eu coloco a secretaria também, assim, a secretaria dá um incentivo e a gente vai seguindo, entendeu? Para ir todo mundo falando, e assim, tem muita gente que a secretaria não falou, eu também não vou falar. Não, a secretaria está dizendo isso. Às vezes, por eu ser, às vezes, um pouco chata, aí eu digo, não foi a secretaria que está pedindo, eu estou dizendo isso porque justamente porque eu ouvi, eu já passei vídeos para os colegas sobre a Undime, a Secretaria do Estado, então, tudo que é gravado eu estou assistindo e eu repasso. E aí, às vezes, eu sou meio chata nisso, mas eu digo, não é a secretaria nem que está pedindo, mas aí, de qualquer maneira, eu sei que a secretaria tem um peso bastante considerável em relação a essa situação. Márcia, enquanto secretaria, né, que a Aninha está aí, a Alice não está presente, mas a Alice já fez um vídeo que vai ser vinculado nas redes sociais em breve, porque está sendo editado, como também uma chamadinha na rádio, que o locutor oficial da prefeitura está fazendo a chamadinha para os pais nesse compromisso nas atividades remotas. Então, está sendo feito já esse trabalho, a Alice já fez a gravação, está só sendo editado. Ótimo. Vocês duas disseram que fizeram chamadas na rádio. Por que vocês não pensam em fazer usar meia hora da rádio, pedir a rádio, uma meia hora, no máximo meia hora, todo dia, para fazer uma transmissão para todos os alunos? Cada dia por umas vezes que foi pedido, mas às vezes é meio burocrático, entendeu? Porque o horário é de fulano, aí às vezes só dá, às vezes uns minutos, às vezes até pouco para a gente falar, porque já a gente já está pegando, não pode estar usando devido a outro horário que já é a igreja, ou é um programa já definido pela rádio. Então, eu senti dificuldade um pouco nisso. Então, eu disse, mas por que não para a escola agora, nesse período só de pandemia, não é para sempre? Para a gente estar assim, mais abrir o espaço, entendeu? Mas eu achei pouco. Foi solicitado também um espaço de meia hora, todos os dias a gente solicitou, mas ainda não tivemos a resposta. Estamos aguardando. Insista. Ô, Márcia, além da secretaria ter solicitado, né, de ter um espaço todos os dias, também já algumas escolas já fez esse trabalho na rádio. A ideia dessa chamada ter sido gravada para ficar passando é justamente porque fica passando de vez em quando, todos os dias, entendeu? É bom. Para justamente chegar àquelas famílias... E em horários diferentes. Horários diferentes. Mas, assim, tem experiência já de gestores e coordenadores e professores que já tiveram esse momento na rádio. Agora, a gente está com essa dificuldade de ter um horário todos os dias, aquele horário definido, né, e fazer essa programação. Mas insistam. Vê se toca no coração do dono dessa rádio. Isso é falta de compaixão. Vocês têm mais 15 minutinhos? Tem? Então, eu vou compartilhar de novo a tela. Entrou uma pessoa agora, né? Seja bem-vinda. Titi, tá, eu acho. Vou só terminar aqui, só para dar algumas dicas para vocês. Isso eu já passei. Falando do plano de ação. Me diga quando vocês estiverem vendo a tela toda, tá? Pretinha. Pronto. Oi. Isso aqui foi eu vou passar para você, viu, Janaína? Isso aqui, porque eu quero que você com eles, aí fica como se fosse um passo a passo. Já estamos visualizando a tela. Pronto, então a questão da volta às aulas, vocês sabem que o município precisa ter uma comissão de gerenciamento, que é aquela que faz parte, além da educação, saúde, assistência e administração e finanças,
E cada escola precisa ter uma comissão também, tá? Porque quando a gente divide as responsabilidades, fica mais leve, principalmente para o diretor e coordenador. Essa comissão, o ideal é que ela seja formada pelo conselho, pelo conselho escolar. Pessoal não é esse. Não tem um conselho escolar que faz parte, pais, professores, funcionários, e alunos e o diretor? Então, pega esse pessoal do conselho para fazer parte dessa comissão escolar e gerenciar isso, porque aí vai ter que ter as orientações sanitárias, a atenção psicológica, a infraestrutura da escola tem que estar organizada. Cada escola é diferente da outra, então ver o que é que uma pode ter, o que a outra pode ter, o número de alunos, a gente precisa ver como organizar esse espaço escolar, como organizar o tempo de recreio, tempo de intervalo. Tem gente que está dizendo assim, não vai ter recreio mais. Por que não? É uma questão da gente organizar isso, vai ter um menor número de alunos. Quantos alunos vocês vão receber primeiro? Vai ser 20%, 30%, 50%? Então, esse 20, 30, 50, ele vai para o recreio sim. Mas antes, na sala de aula, o professor vai explicar como é que é esse recreio. Aí, eu acho que se a gente educar bem, orientar bem, a gente vai ter muito mais sucesso do que essas pessoas que estão numa oba-oba, indo para Ponta Negra, indo para açude, tomar banho. Por quê? Porque essas pessoas não estão bem orientadas, elas ouviram falar alguma coisa, tá? Então, isso é muito importante. Educação infantil, como sempre, a orientação do Unicef, não é do Conviva nem da Undime ainda, tá? Mas do Unicef é que até 3 anos não volte esse ano, de jeito nenhum, porque eles não podem usar máscara, porque a máscara corre risco de sufocamento, a criança pequena, ela não tem a coordenação motora para saber botar máscara, tira a máscara. Então, assim, creche até 3 anos, esse ano não volta mesmo. E a partir de 4 e 5 anos, aí estudar como fazer isso, tá? 4 e 5 anos, seria importante voltar pelo menos em setembro, outubro, para que vocês consigam trabalhar o que é essencial para o ano que vem, tá bom? Márcia, nós já tivemos uma reunião com os gestores, né, sexta-feira passada, e todo mundo já organizou as comissões escolares de gerenciamento da pandemia, e nós estamos fechando, né, a comissão municipal com as representações sugeridas. Para publicação, acredito que seja encaminhado segunda-feira. E assim, nós já conversamos, né, nessa possibilidade de retorno, como você bem falou lá no início, a possibilidade de organização. Com relação à data, nós não temos ideia ainda, porque estamos aguardando os órgãos se manifestarem. Né? Então, assim, é peculiar. E mais do que isso, os dados da sua cidade. Exatamente. Além do que diz lá, o que diz aqui. Exatamente. Desculpe, porque isso foi muito bem trabalhado sexta na fala, e eu disse, pessoal, mesmo que os órgãos, vou corrigir a minha fala, mesmo que os órgãos indiquem uma data, mas depende dos resultados da saúde, que a saúde apresentar. Se tiver evolução de casos, aí vai sentar e estacionar o planejamento. Se estiver com queda, se a curva em Cerro Corá, na sua realidade, né, ela não tiver excedência, aí sim nós vamos executar esse planejamento que é de retorno. Então, nós estamos tomando os devidos cuidados de primeiro fazer essa parte burocrática para que cada um reveja que bom, vocês estão bem adiantados. Para cada um começar a estudar a sua realidade com relação ao percentual de retorno, né? E de que forma vai ser esse retorno com segurança. A prefeita entrou em contato comigo esses dias, aí bem assustada, disse, Janaína, é verdade que volta em agosto? Eu disse, não, prefeita, não.
Nós estamos organizando e vamos sentar com a comissão municipal e vamos acompanhar todas as informações da saúde com o cuidado que se exige, né? Até, Márcia, eu costumo dizer na minha fala que se nós conseguirmos atingir 50% de todas as exigências, vamos tirar o chapéu, porque a situação não é muito boa, não. Não. É um retorno que tem um custo, e esse custo, ele é alto. Altíssimo. Então, isso aqui vocês já adiantaram bem, tem a lista de materiais, então eu já vou até passar, e vocês depois pensarem no calendário. De quantas horas serão presenciais, se 640, 550, e sempre valorizar e incorporar o que foi adquirido, né? A gente está adquirindo novas coisas, sim. No final do balanço dessa história, a gente vai dizer, não, aprendi isso, com isso eu melhorei aqui ou ali, eu me atualizei, eu sou uma professora com mais recursos. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado, né? Eu queria só passar rapidamente aqui no diagnóstico dos estudantes, que é o que vocês vão precisar fazer na área pedagógica. Eu acho que é Gleica pedagógico, não é, Gleica? Então, olha, vocês, quando voltarem, vão precisar entender como é que estão esses alunos. E, a partir daí, fazer o planejamento a partir do que tem BNCC e documento curricular. Então, na educação infantil, ter o cuidado de ver os campos de experiências e lá nos objetivos da referência da educação infantil, ver o que é importante ser trabalhado a partir dos objetivos que o documento traz. Olha aqui, quando a gente pega o documento curricular do Rio Grande do Norte, na área de educação infantil, ele tem os objetivos de aprendizagem e tem os objetivos específicos. Então, nos objetivos específicos, cada um deles, você consegue observar que pode transformar esses objetivos em atividades presenciais e remotas, certo? Então, esse olhar vocês vão ter que ter, tendo os documentos como sua orientação. Então, aqui, por exemplo, aqui eu coloquei os documentos para vocês, tá? Aqui é o PDF, mas lá em cima é o link do documento. Nesse aqui do ensino fundamental, por exemplo, a gente, diferente da educação infantil, a gente tem os objetos, a gente tem a problematização, os objetos de conhecimento, as habilidades da BNCC e as sugestões didáticas. O que são as sugestões didáticas? Nada mais do que atividades. Atividades que eu posso fazer presencialmente e remotamente, ou remotamente. Então, cabe a mim, como professor, ler isso aqui, entender isso aqui e promover esse tipo de aprendizagem para os meus alunos, certo? E lembrar sempre destas pessoinhas queridas do meu coração, que são os alunos da educação especial. Que cada um é professor do aluno, não é o auxiliar que é o professor. O auxiliar, como o nome já diz, ele auxilia o professor com a turma. E quando o aluno não come ou não vai ao banheiro sozinho. Mas a criança, o adolescente que tem alguma deficiência, ele precisa estar no centro da turma, prestando atenção no professor, o professor dando aula, olhando para ele, de frente para ele, e aí, quando passa a tarefa, o professor vai àquele aluno especial, vê o que é que ainda falta para ele entender o conteúdo, e enquanto isso, o auxiliar fica transitando na sala para tirar dúvidas. Então, assim, que cada professor de Cerro Corá entenda que ele é o professor da criança especial, e que o lugar dessa criança é no centro da sala, tá? E pensar nas oportunidades, como eu já falei, né? As oportunidades de lives e lives e lives, e alguns de vocês já até viraram meus amigos de infância nessas lives, de cursos à distância que a gente pode fazer, alguns bem curtinhos, outros mais rebuscados, de pequenos filmes, e esse daqui eu peço a vocês que assistam, que eu gosto demais dele, ele é muito simples, ele só tem 6 minutos, esse daqui Crenilda vai gostar, ele é curtinho, Crenilda, é um filme que fala sobre a gente,
sobre os hábitos que a gente tem e que a gente pode melhorar enquanto pessoa, para que a gente viva melhor, tá? E aí, para terminar a minha fala com vocês, eu trago os Titãs. Eu gosto muito de rock, mas eu gosto especialmente dessa música que diz que quando não houver caminho, mesmo sem amor e sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Então, nós que estamos vivendo essa pandemia, estamos fazendo esse caminho, caminhando. Ele não estava pronto. A gente está fazendo esse caminho, caminhando. Tá? Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aí com vocês em Cerro Corá, com Janaína, com Gleica, com Crenilda, com Mariana, com Catiana. Quem mais que falou comigo? Um bocado de gente legal. E eu peço a vocês que respondam isso aqui, tá? Eu vou colocar no chat, mas vou colocar também no WhatsApp de Janaína. Eu preciso que vocês respondam isso aqui, tá? E pronto. Márcia, eu vou deixar a minha fala. Vou deixar a fala final para Gleica, né? Quero de antemão agradecer pela sua atenção, né? Prontamente, em menos de 10 horas ela me respondeu. E a gente sabe que eu sei, né, que posso contar com você sempre, porque a causa da educação, né, ela é nobre e você é uma pessoa que está sempre disposta a colaborar. Então, em nome de todos, eu agradeço a sua colaboração nessa tarde e espero que a gente possa se ver mais vezes, né? Um beijo bem grande para todo mundo e Gleica encerra. Se Deus quiser. Deixa eu só... segunda-feira, a Undime, na Secretaria de Educação, ela volta a trabalhar. Tá? Então, segundas e quartas eu estarei lá ao vivo. Mas estarei na internet. Eu vou só tirar o computador aqui e botar em outra mesa, tá? Então, vocês estão vendo o chat? Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí o chat que eu coloquei? Aí, por favor, vocês respondam e vai me ajudar. Já coloquei no grupo, viu, de gestão, e Gleica vai repassar para todos vocês no grupo de coordenação, tá bom? Diga, Gleica. Já mandou os meninos ficar calados, foi? Menina, é porque o marido ia saindo para o trabalho e a menina ia chegando, aí eu disse, olha, eu não vi que o microfone estava ligado. Mas tá bem. Deixa eu dizer, eu quero agradecer, né, a Márcia pela disponibilidade. A secretaria ela é consciente que estava falhando nessa parte da orientação junto ao Conviva e se fez necessária essa reunião para que todos tivessem acesso à informação e pudessem estar colocando suas informações lá e contabilizando as aulas remotas, né? Então, nós sabemos que, enquanto secretaria, falhamos, né? Que nós não temos só a demanda das escolas, na secretaria são muitas coisas, né? E no momento, quando a gente fez o plano emergencial, a Alice dizia muito assim, Gleica, a gente tem que acompanhar, mas a partir de agora, as escolas precisam encontrar os caminhos para alcançar os alunos, os pais e as famílias. Então, a gente, enquanto secretaria, já fizemos o plano, contempla tudo que, desde o ensino nas tecnologias impressas, a gente dá todo o respaldo que se precisar de folha para imprimir, se a escola, tudo isso. Então, a Alice ela é uma pessoa assim, muito sensata e ela é consciente que está fazendo a parte do jeito que, que está sendo orientado pelos órgãos competentes. Então, estamos aqui à disposição. Tudo que os amigos, os colegas, professores, a equipe pedagógica precisar, sabe que só é ligar, só é falar com qualquer um de nós no WhatsApp ou ir na secretaria que nós resolvemos, né? Okay. Então, Márcia, eu quero muito mesmo, do fundo do meu coração, te agradecer pela disponibilidade mais uma vez, e não é puxando o saco, mas realmente sou sua fã. Tô doida para lhe conhecer pessoalmente. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Vocês... Você vai amar conhecer ela. Oh, que linda. Que olha, tá vendo? Tem fã também, viu, Gleica? A Catiana é sua fã.
Vocês fazem parte dos grupos de diretores e coordenadores do Conviva? Eu não. Eu coloquei o link de diretores e técnicos e coordenadores nos grupos, já faz meses. Entrem nos grupos, Posso porque mandar todo novamente, dia, mas mande de já novo. fazem meses que eu coloquei. Que tem um grupo que eu não são os vi. técnicos. Ó, tem um grupo que é técnicos da secretaria, e tem um grupo que é diretores e coordenadores. Tá? Aí É o grupo do Telegram. O do Telegram. Diretores e Eu faço coordenadores parte e do acompanho Telegram. você todos os dias. Pois Olha, todo dia eu coloco uma notícia, uma live, uma reunião, uma legislação. A gente tem o maior cuidado com isso, porque vocês precisam ficar informados. Informação hoje é tudo na vida da gente. E tem muita coisa boa que a gente já consegue organizar, tá? E, gente, se cuidem, por favor, viu? Você também, viu, Márcia? Beijo. Tchau. Pronto, depois eu mando o link para você, tá? Ok. Pronto. Foi um prazer. Gostava. Igualmente, adorei você.